O sexto episódio de The Sandman trouxe reflexões sobre vida e morte que deixaram muita gente de queixo caído. Ele também trouxe uma oportunidade para falar de vários períodos históricos e como as pessoas mudam ao longo do tempo. Nesse vídeo, vou tentar explicar algumas referências históricas do episódio. Tenho que avisar que não li as HQs ainda, então não sei o que foi criado para a série ou não. Meu nome é Felipe Moreira, sou professor de História e esse é Sandman. Em O Som das Asas dela, Morfeu, a personificação do sonho, acompanha sua irmã, a personificação da morte, em seu trabalho. Nós vemos muitas cenas tocantes enquanto a morte tenta mostrá-lo uma visão diferente sobre o mundo e os mortais. Eu gosto muito da cena em que os dois encontram um homem idoso tocando a Sinfonia Incompleta de Franz Schubert. Assim como a música, Morfeu se sente incompleto, sem um propósito para seguir em frente. Depois do passeio, ele caminha até um bar para encontrar um antigo projeto, e aqui começamos nossa viagem. Chegamos na Inglaterra em 1389 e a escolha deste ano não é à toa. No final do século XIV, a Europa passava por tempos difíceis. Nessa época, a Inglaterra e a França ainda estavam metidas na Guerra dos 100 Anos, e a peste negra assolava muitas regiões, matando especialmente as crianças. A taverna mostra detalhes fidedignos, como esse turbante que alguns figurantes usam. O único detalhe que me incomoda um pouco é o uso de cachimbos, já que o consumo do tabaco só foi introduzido na Europa depois da chegada às Américas. Os homens do bar conversam sobre eventos reais do período. Eles mencionam John Ball e Wat Tyler, líderes da Revolta dos Camponeses de 1781, e também a Grande Cisma do Ocidente, quando a autoridade máxima da Igreja Católica foi disputada por dois papas, Urbano VI, em Roma, e Clemente VII, na França, que também era chamado de antipapa. O que eu mais gostei dessa cena foi a fala do personagem sobre o fim do mundo. O medo do fim do mundo não é algo recente. Sempre que havia guerras e doenças, pessoas começavam a acreditar que o fim estava chegando. Isso também aconteceu na virada do século XI, como mostra o livro Ano 1000, Ano 2000, do historiador Georges Duby. E sobre a conversa desses dois personagens, Piers Plowman foi um poema escrito em 1370, com a primeira referência literária a Robin Hood. 100 anos se passam e vemos Rob falando sobre como as coisas mudaram para melhor. Ele fala sobre chaminés, lenços de bolso e cartas de baralho como novidades, e isso é verossímil, já que essas coisas se popularizaram na Inglaterra nesse período, mas vale dizer que algumas delas já existiam há muitos séculos. Rob também fala do seu novo trabalho, a impressão. A prensa móvel foi inventada por Johannes Gutenberg em 1450 e causou uma revolução na forma como o conhecimento era transmitido. Em 1589, temos ainda mais transformações, tanto no cenário quanto nas roupas dos personagens. Aqui vale dizer que estamos no reinado da rainha Elizabeth I, a era de ouro da Renascença inglesa. Elizabeth foi a sucessora de Henrique VIII, o rei absolutista que separou a Igreja Anglicana, confiscou terras da Igreja Católica e teve 6 esposas. Mas o destaque da cena é quando encontramos William Shakespeare, aqui com 25 anos e ainda no começo da sua carreira. Ele conversa com outro escritor da época, Christopher Marlowe. E esse cara, apesar da participação pequena, tem uma história incrível e cheia de lendas, sendo considerado até um espião do período. Na cena, ele usa a mesma roupa de um retrato seu, feito em 1585. O período entre o século 17 e 18 marca uma mudança significante, pois Rob perdeu tudo o que conquistou. É nessa cena que confirmamos a data exata desses acontecimentos, 7 de junho. Isso é importante porque 100 anos depois, encontramos Rob falando sobre a Revolução Francesa. Alguns anos antes, os Estados Unidos tinham se libertado e a Assembleia dos Estados Gerais estava reunida há cerca de um mês. Então faz sentido quando ele diz, se me perguntar, esse país será o próximo a ter uma revolução. O que faz ainda mais sentido é a mudança da mentalidade de Rob. Ele virou um homem de negócios e se envolveu com o comércio de escravizados no Atlântico, algo que muitos outros faziam na época, inclusive aqueles que defendiam as liberdades individuais, como John Locke, um dos pais do liberalismo. Aqui podemos falar sobre a visão que a série toma ao mostrar atores negros em vários períodos da história da Europa.
Embora muitos possam achar estranho, a Europa no período medieval e moderna era mais diversa do que costumamos imaginar. Existem vários registros históricos de pessoas de cor ocupando várias posições sociais na Idade Média. Pinturas, estátuas, textos antigos, inclusive santos da Igreja Católica, como São Maurício de Tebas. Vale lembrar que o conceito de raça e racismo que temos hoje é uma construção dos últimos séculos e não é igual ao que as pessoas daquela época pensavam. Quando Johanna Constantine aparece, ela fala dos rumores que acusam Rob de ser judeu. Isso se relaciona com a perseguição que os judeus sofreram na Europa por muitos séculos, sendo muitas vezes culpados por pestes e outras tragédias. Passando a 1889, encontramos uma Londres escura e chuvosa. A mulher fala num típico inglês vitoriano sobre Jack o Estripador, o assassino que, há um ano, havia aterrorizado prostitutas e feito fama nos jornais sem nunca ter sido capturado. É avançando mais um século e chegando nos anos 80 que vemos a maior transformação no cenário e nos personagens. Londres agora é um centro do capitalismo financeiro, cheio de prédios modernos que parecem engolir as pequenas casas. Aqui, ouvimos sobre o governo de Margaret Thatcher e como a população londrina está revoltada com a implantação do imposto comunitário, um dos motivos da sua queda como primeira-ministra. Também ouvimos a mesma piada sobre o frade que era contada lá no século XIII, talvez uma referência ao que o Morfeu falou sobre grandes histórias sempre voltarem ao seu formato original. Mas desta vez, Morfeu não pôde aparecer para o encontro. E é justamente aqui que voltamos aos dias atuais, com Morfeu contemplando o velho pub, agora abandonado e perto de ser derrubado. Um lugar que abrigou muitas histórias, agora está fadado a se juntar a elas. Bom, gente, por hoje é só. Eu queria gravar esse vídeo meio curto só para comentar sobre esses detalhes que eu vi. Eu tô gostando demais da série até o momento. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E se você souber mais detalhes sobre a série ou os períodos que a gente falou, deixa aí nos comentários pra gente ler. Eu fico por aqui e até a próxima.